Só não está aparecendo aqui para mim a transmissão. Para mim está aparecendo como gravando, né? Nossa, Então já começou a gravar. esse Meet mudou algumas coisas. É ali nasquelas 3 bolinhas, Lu. Lá embaixo. Mas não aparece a opção para mim, não. Uai, o meu tem, mas Você não quer começar, então, a transmissão? vou pôr, mas para onde vai isso? Deixa eu ver, peraí. O link está no site, é só Transmissão ao iniciar a vivo. transmissão. Eu não sei por que acontece Tem uma isso. mensagem escrita aqui para mim, assim, o organizador programou a transmissão dessa reunião por streaming. Então, e para mim não Então, vou aparece. iniciar. Ó, iniciar streaming, tudo bem? Tá todo mundo pronto? Tá perguntando aqui. Pode pôr? Pode. Aí deu João Passador, iniciou o streaming. Não fui eu? Eu apertei uns botões aqui, acho que Mas foi, tá, já tá ao vivo já. saquei mais rápido. Agora, ok. Muito bem, boa tarde a todos. Estamos aqui em reunião formal da Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Administração de Organizações. 14ª reunião, desculpa, 141ª reunião ordinária. Em terceira convocação, iniciamos agora a reunião com a presença da professora Janaína, do discente Ademar, secretariados pela Luciana. Eu queria fazer uma sugestão de pauta. Temos o ponto da ordem do dia, um assunto sobre a Bandtech. Como estamos aguardando, desculpa, do Minter, estamos aguardando a professora Lara chegar, né, como ela coordena, né, o programa. Eu queria propor uma alteração de pauta, em vez de tratar esse 1.1.1 agora, colocar mais para o final da pauta. Se não houver nenhum inconveniente da parte dos membros do colegiado, podemos decidir assim? Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Ok, aprovado. Então, podemos partir já do 1.1.2, né? Definição dos procedimentos para cumprimento do artigo 4º da deliberação interna do PPGAL 043, que define as políticas de atribuição de bolsas, demanda social CAPES. Diz o artigo 4º, a cada 12 meses interruptos de recebimento de bolsa, o aluno beneficiário será avaliado, quanto ao merecimento da continuidade da concessão pelo período restante. Esta avaliação será realizada preferencialmente pelo orientador do aluno, a partir de critérios definidos pela CCP, com foco no desempenho e comprometimento acadêmicos. A professora Janaína sugeriu uma minuta inicial, né, de que critérios podiam ser esses, né, como um guia de orientação para o orientador indicar se o aluno continua merecedor, né, a continuidade da bolsa, em função da nossa mudança mesmo de política, né? A ideia é que a gente conceda agora pelo período pleno e, eventualmente, faça análise de checagem, né, intermediária. Eu acho que o formulário está bastante bom e compreensível e atende aos requisitos, né? Inclusive consagrados pela própria CAPES. É isso, né, Jana? A inspiração é essa. A inspiração é na FAPESP, na verdade. Eu peguei o formulário de avaliação, isso, do orientador, quando o bolsista quando é bolsista de mestrado ou doutorado, e eu adaptei, né, porque eles não têm tudo nessa escala aí de ruim até ótimo, mas são esses itens que eu acho que são os pertinentes aqui, para a gente conseguir avaliar se o aluno tanto está desenvolvendo a pesquisa, quanto tem um desempenho acadêmico, ou seja, está fazendo os créditos, está participando como monitor, porque já que o aluno vai ficar, né, o período todo com a bolsa, nós vamos avaliá-lo a cada ano. E aí, se ele tiver um desempenho sofrível, né, ele não vai ser merecedor de prorrogar. Aliás, essa bolsa, assim, tem alguns termos aqui que a gente vai ter que mudar. Eu fiz isso, né, como um rascunho,
por exemplo, é relatório aprovado, mas tem que ter a consequência, né? Ou seja, né, a bolsa continua. Só para ficar claro para o orientador, não é bem relatório aprovado, talvez seja a continuidade da bolsa aprovada, alguma coisa assim, né? Então, alguns termos aqui a gente tem que ajustar. Em qual item que você está falando? Lá no finalzinho, o item 4, ó, parecer sobre o relatório, não é bem relatório, tem que ajustar os termos aí, né? Talvez parecer sobre a continuidade da bolsa. Já muda ou depois vai ver tudo? Ali embaixo, tá vendo, Lu? Mas eu já altero? Que tal? Porque aí a gente já aprova o texto alterado, né? Acho que a tua ideia de relatório é o relatório apresentado pelo orientado, não é isso? Não, mas é que não tem relatório, né? Na verdade, para a FAPESP tem um relatório, e aí por isso eu acabei usando aí o termo, mas agora pensando, não faz sentido. O aluno não vai apresentar, ou vai? Nós vamos solicitar um relatório? Parecer geral sobre o desempenho do orientado pelo orientador, não é? Isso, parecer geral sobre o desempenho. Sobre o desempenho geral, acho que pode mudar já, Lu. Usa o termo que está aqui na nossa regra, na nossa norma. Você falou agora mesmo, Lu, está na pauta isso. Olha lá, ó. Desempenho. Desempenho e comprometimento. Acadêmico, isso. Parecer sobre o desempenho e comprometimento acadêmico do bolsista. E aí tem que ter um espaço para o professor escrever alguma coisa, né? Não deixei muito espaço aí. E aí pode colocar aprovado, não aprovado. Tira o relatório, porque não vai ter relatório, né? A gente não vai solicitar um relatório. Sim. Pode pôr, Lu, a gente não consegue... Aprovado por mais 12 meses. Colocar isso, de repente, num formulário eletrônico para o professor? Porque é simples, né? Acho que facilita, né? Aqui vai colocar alguma coisa, observações do orientador, alguma coisa assim? Algumas linhas, como se fosse de fácil. Põe umas linhas lá, assim, mas poder escrever. Sem escrever nada? Um quadrado em branco, porque é o parecer do orientador, né? Parecer? Se ele quiser. Não, pode, é opcional? Uma linha de underline. Não, põe 10 pontos para ele escrever alguma coisa, por exemplo. Então, são observações se... E aí eu mudaria embaixo também, eu colocaria assim, ó, aprovada a continuidade da bolsa ou não aprovada a continuidade da bolsa, para ficar claro o que ele está aprovando. Tá bom. Que eu fiz meio rápido para dar tempo de entrar na pauta, né? Mas podem ter mais alguns ajustes aí. Uhum. Acho que tá bom. Uhum. Bom, aí é só uma questão de ajuste de layout e essa é a ideia de fazer disso um formulário eletrônico, né? E aqui não tem nada para mudar nesses termos. Sei o que Bom, a gente pode ler, ver se aparece algum problema aí, ó. Etapas cumpridas da pesquisa até o momento, escala de ruim a ótimo. Programa de trabalho para a próxima etapa, em relação às expectativas da proposta inicial, os resultados obtidos estão... Acho que se tiver redundante, pode tirar também, porque eu usei aí... eu usei o que a FAPESP usa, mas... Pode seguir o modelo mesmo, né? Etapas cumpridas... As próximas... né, que é mais criativa. Podia tirar essa terceira linha aí, Jana? Essa? A terceira está muito parecida com a primeira. Não, a de cima, Lu, está parecida com a primeira, né? Você está falando em relação ao que se esperava ou que ele cumpriu. Mas a primeira, de certa forma, fala isso também. Pode excluir, então? Podia retirar essa. Tá. Pode tirar. Depois eu excluo a linha. Você exclui a linha da tabela, né? Previsão de conclusão do trabalho dentro do prazo previsto. Tá ótimo.
Apreciação do orientador sobre o desempenho escolar e acadêmico do bolsista. Realização dos critérios conforme planejamento inicial. Os créditos. Ok, créditos, né? A parte acadêmica. Participação em reuniões periódicas com o orientador, ok. Participação em seminários e eventos acadêmicos, ok. Participação em artigos acadêmicos e pesquisas relacionados com a linha do orientador, ok. Participação em monitorias didáticas, tá ótimo. Na verdade, eu inseri essa quarta aí, artigos acadêmicos e pesquisas com orientador, porque tem muito aluno que até publica, mas com outras pessoas, e o orientador fica, né, Sim. voando. Sim. Então, é o momento dele avaliar isso também. Excelente. De repente, até poderia numerar essas linhas aí como 2.1 e 3.1, etc. Né? Pode ser. Tá. Depois eu termino. Tá. Alguma questão, Ademar? Não, para mim acho que está bem legal aí o que foi proposto aí pela professora Janaína com base na FAPESP, né? Eu acho que é por aí mesmo, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não, acho que tá legal. Porque, deixa eu só te falar, a gente mudou há um tempo atrás a política que a gente... Porque, normalmente, o PPGAL, o PPGAL distribuía bolsas anuais, né, e fazia todo ano uma redistribuição, né, o que gerava uma certa insegurança de alguns alunos que tinham, de fato, se comprometido, né, a realizar o seu programa com dedicação exclusiva, né? E aí a gente fez o seguinte, a perspectiva mudou. Todo aluno ele recebe a bolsa com o horizonte do período pleno, né? 36 meses para... Peraí. 30 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. E, eventualmente, se alguém tiver, de fato, uma performance muito ruim, muito abaixo do esperado, aí sim que a gente, o colégio, usar essa bolsa para distribuir para outro, né? E aí, assim, com essa mudança, eu acho que, de fato, os casos concretos serão muito raros, né? Uhum. Mas não inexistentes. A gente sempre teve notícia de gente que acabou, por vários motivos, né, de motivos pessoais, ou acabou, de fato, não se dedicando ao programa num padrão mínimo que se espera, né? Então, é basicamente isso. Então, esse é um procedimento que tenta contemplar todo mundo, né? O aluno, o docente, e, inclusive, e especialmente o órgão financiador, né? Para dizer assim que a gente está usando com seriedade os recursos públicos. Beleza? Totalmente de acordo, eu concordo. Inclusive, eu fui um dos agraciados com a Bolsa Plena de Doutorado, né? Estou muito feliz e eu concordo totalmente, professor João. Eu acho que a gente realmente tem que ser cobrado por isso, né? Porque esse recurso que está sendo investido, ele tem que trazer algum tipo de retorno, né? E se torna injusto do ponto de vista que, às vezes, algum bolsista, né, não está cumprindo o que é esperado, e às vezes tem algum outro bolsista que está querendo fazer, né, e não tem bolsa no momento. Então, eu acho sim alguém que a gente... não contemplado com dedicação que mereceria. Sim, a gente tem que ser avaliado, sim, estou totalmente de acordo. Perfeito. Então, podemos votar a favor desse modelo de avaliação? Os que estão de acordo permaneçam como estão, o contrato se manifestem, aprovado por unanimidade. Perfeito, Lu. E com essa, obviamente, com essa recomendação de tentar transformar isso num formulário eletrônico para facilitar a vida do professor, né? Muito semelhante aos outros formulários eletrônicos que a gente tem, por exemplo, de parecer de disciplinas e de equivalência, né? Que isso tem melhorado muito, né? O trabalho do docente. Perfeito, podemos partir para o próximo ponto. Discussão de chamada para uso de verbas do PROAP de tradução de artigos. Qual que é o...
Tem a planilha que o Sérgio enviou, se você quiser aqui. A planilha do Sérgio. De ampliar um pouco mais. Aí. Sobe isso. Aí, perfeito. R$37.000, né? Esse é o valor. É o valor. Qual que é especificamente a demanda do Sérgio, Luciana? Então, o que está na pauta é a parte da tradução dos artigos, né? A gente vai fazer esse valor uma chamada. Esse valor, Isso. Perdão, não entendi. Que é esse que está aqui, né? Revisão e tradução de artigo. O que a gente tem que fazer é decidir sobre a chamada, João. Quantos? Isso. Prazo? A gente tem 37.000 para usar. Eu fiz uma continha aqui, mais ou menos, acho que até dá um artigo por docente. A gente pode colocar o prazo de envio, como a gente sempre faz por ordem de chegada, né? Quanto que tá dando cada tradução? Você acompanhou isso, Luciana, em média? Eu pus uns 2.000. Se for 2.000, dá para ter 18. 1.500 a 2.000, não é isso? É. Acho que algumas têm ficado até menos, depende muito né? do tamanho do texto, né? Mas aquele John, ele tem um preço até bom. Então acho que dá um para cada um até. Hoje é dia 5, a gente põe um prazo até, sei lá, 5 de setembro, dá um mês, né? Pode ser. Deixa eu ver que dia cai. 5 de setembro cai que dia? Não, cai num domingo. Não, perdão. Cai sim. Podia deixar dia 6, segunda. Isso. Mas aí, Luciana, eu acho importante falar assim, limite de 8.000 palavras, porque às vezes vem uns artigos imensos. E aí fica muito caro, né? Põe o limite de palavras, não de valor. O valor a gente não sabe, né? Quanto vai dar. Vai fazer a chamada. Não, tipo assim, se a pessoa tiver um limite de um valor, o que ultrapassar, ela usa outra verba. Ah, entendi. É assim, agora demorei, porque a gente está falando sobre o destino do saldo, né? Acho que não temos que discutir, na verdade, a gente repete os procedimentos anteriores, né, gente? Pega o modelo da última chamada, Luciana, e aí coloca só a data aí, do dia 6, e por ordem de chegada. E aí, se acabar a verba, os últimos que mandarem não recebem. Tá. O prazo qual que vai ficar, então? 6 de setembro? Dia 6 de setembro? Isso. Por ordem de chegada, mas aí vai ter uma quantidade de artigos, então? Limitado a 1 por docente, né? 1 por docente. Então, mas quantos que vai aceitar? Os 10 primeiros, assim? Mais, né? Não, acho que dá para pôr pelo menos 18, né? 18. Porque 18, se for R$2.000, não vai dar R$2.000, né? Porque é quase 38.000 ali, ó. 37.800. Acho que 18 tá bom, né, João? Acho que sim. Se acontecer, por exemplo, que algum professor ultrapassar os limites das 8.000 palavras, ele pode entrar com pedido, justificando. 8.100 palavras. Você acha pouco, João? Pode ser 10.000 também, mas o problema é quando vem coisa de, sei lá, né? A pessoa manda 2 artigos como se fosse um só. Pois é, tem isso também. Acho que é um valor de referência, né, Jana? Por volta de 8.000? Por volta de 8.000, isso.
Um pouquinho mais não tem 8.000. problema. Tá. Ok. Temos esses valores aí com saldo, né? Será que com essa história de pandemia a gente vai começar a usar isso aí? Passagem aérea. Agora acho que vai liberar, né? Bom, mas eu acho que talvez seja bom mesmo ter esses valores aí. Tem bastante, né? Então tá ok. Podemos decidir assim? Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Então, aprovado o valor para revisão e tradução de artigo científico, um artigo por professor, em torno de 8.000 palavras por artigo. A Lara me mandou uma mensagem, mas é de voz aqui. Eu não sei se é sobre as férias ou se é sobre a reunião. Deixa eu ver, ela mandou para mim também. Oh, Deus, também é de voz. Espera aí. Vou tirar meu som aqui. Para mim não veio. Ela disse que ela precisa resolver urgente as férias, porque tem um prazo lá, e aí a Soraya pediu para ela fazer umas alterações, e assim que ela terminar de falar no RH, que ela está falando lá em São Paulo, ela entra. Então ela vem sim. Entendi. Bom, pode voltar à pauta, né? Pode voltar. Item 1.1.4. Referendo, pedido de licença maternidade, estudante de doutorado, Angélica. Isso deu uma... Já foi aprovado lá de referendo, não é isso? Isso. Então, eu pergunto aos membros do colegiado se estão de acordo com a decisão do coordenador. Está tudo certo, né? Eu Tá. só vou me abster porque eu sou orientadora, mas está tudo certo. Então, eu pergunto, eu dei o despacho favorável, pergunto ao Ademar se ele está de acordo ou não, caso contrário, vote ou se abstenha. De acordo? De acordo. Com votos do presidente e do representante discente, a abstenção da professora Janaína, e tem 1.1.4 aprovado, afastamento por maternidade. Eu acho bom esses partos simultâneos, sabe? Relatório de pesquisa e filho, funciona bem. Para ter uma energia da maternidade. Bom. Só uma observação aí, ela é uma das poucos casos, talvez no mundo, de 2 licenças maternidade no mesmo doutorado. Ela teve uma no começo e outra no final. Muito bem, já dizia... É muito fértil o nosso programa. Já dizia a Bíblia, crescer, multiplicar. Bom, seleção de Isso é trabalhos... bom, ela está realmente produzindo bastante, né? Tá. É isso E aí. agora produzindo bastante proteínas, né? Muito bom. Vamos lá. Item 1.1.5, seleção de trabalhos para o Prêmio Teste Destaque USP, 10ª edição. Temos aí 3, 6, 9, 11 candidatos, é isso? Isso. Na tradição aqui, a gente acaba indicando os trabalhos que têm maior performance de difusão, né? Então, era para saber se esses alunos todos têm, de fato, publicação no período e qual é o impacto delas. Temos aí, Lu, essa tabela? Tem.
estava olhando a tabela, né? Nós temos que fazer 2 indicações, né, Luciana? Esse ano está diferente. Pode ser 2, isso. É que uma é a geral e a outra é específica, não é? Tem que pegar a chamada lá para não errar. Os formulários, só 3 se inscreveram em mais de uma área, colocando essa área ODS. O Alex é um deles ou não? Não, é a Caroline, o Caio e a Lilian. Os outros colocaram só ciências sociais mesmo. Carolina, Caio e Lilian. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui neles. Carolina. Eu não sei se da maneira que eu fiz aqui dá para ver bem, mas é que é muita coisa, então eu fiz uma planilha para cada um aqui na Não, ficou bom. Maris. Então, eu olhando todas as planilhas e tudo, eu tenho as minhas indicações. Não sei se vocês querem olhar e quais são, Jana? Para ter as visões. Eu acho que assim, o Alex é incomparável. Assim, ele tem talvez até por ter defendido antes, ele já teve tempo de ter as publicações já realizadas. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 A1s e 1 A2. Depois dele, quem chegaria talvez perto, assim, vamos dizer em quantidade, né? A Marina com 1, 2 A1s. Estou só falando dos As, né? Não estou contando outras coisas. Então, assim, o Caio não, perdão. O Alex, ele tem realmente uma quantidade qualificada, né? Bem superior à dos demais. Então, no prêmio geral, eu indicaria o Alex. A gente pode olhar, vocês podem olhar uma por uma aí das planilhas, e há outros alunos com publicações já obtidas boas, né? Coaliza 1 também, mas não nessa quantidade que o Alex tem. Passa eu todos? Concordo. Ou não precisa? Se o critério é esse, não tem o que discutir, né? É o que nós temos usado nos últimos anos, né? Porque senão fica muito subjetivo a gente ter que analisar outro tipo de... Sim, é muito difícil. Então, na minha opinião, seria o Alex para esse prêmio geral. E o prêmio específico, como que chama mesmo, Luciana? Toda hora eu esqueço. É daquele ODS, né? Isso, das ODS. Aí são só 3 que quiseram concorrer, né? Então, tem a Caroline, o Caio e a Lilian, é isso. Então, dos 3, o Caio foi o único que teve um A1. A Lilian tem um A2 e a Caroline teve um B1. Estou falando dos maiores extratos, né? Então, a minha indicação seria o Caio. Também concordo. Bom, dado que eu sou... você é orientador, né? Eu vou me abster. Ok. Mas quem que orienta o Alex foi a Gessiane, ao critério, né? Tá. Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Então, o Caio, dentre os 3 que concorreram, é o único com A1. Os outros têm A2 e B1. E o Alex tem, como eu disse, acho que 5, né, A1s. Então, ele está uma quantidade bem acima dos demais. Ok. Então, Alex e Caio, né? Pode ser assim? Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, a minha. Então, ficam aprovados os 2 nomes. Aí a sua abstenção é no geral ou é só na indicação do Caio que eu coloco? Só na indicação do Caio. Tá. Ok, podemos voltar para a pauta. Acho que precisa voltar um pouco para cima, Lu, deixa eu ver. É do prêmio. Do prêmio, né? A 1.1.5, né? Então, 1.1.6,
Recredenciamento, auxílio financeiro, PROAP. Há um pedido do Matheus, é isso, né? Já foi concedido. Foi concedido. É só a inscrição portanto, mesmo. referendo do colegiado. Os favoráveis permanentes como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. 1.2, disciplinas. 1.2.1, recredenciamento da disciplina RAD 5043, empreendedorismo e inovação, sob responsabilidade da professora Simone. O parecer foi emitido, Lu? Sim, ela enviou um pouquinho depois que eu mandei a convocação, mas está... Pode abrir ele aqui? Pode abrir. A Simone oferece essa disciplina, acho que faz tempo, né? Uhum. Mas no final só que o resultado? Favorável. Quem deu parecer? É a Gessiane. A Gessiane. Ok. Tem o outro na sequência, né? Um é do responsável, o outro da disciplina. Também, tá tudo ok. Um é credenciamento da disciplina, outro é credenciamento do responsável pela disciplina. Isso. De acordo. Ok. Então, parece como estão. Em relação a parecer favorável, né, da professora Gessiane como parecerista. Contrários se manifestem, abstenções. Aprovado por unanimidade. Ah, 1.2.2, oferecimento da disciplina RAD 5043, empreendedorismo e inovação, sob responsabilidade da professora Simone, em colaboração com a doutora Maria Tereza Costa e a professora Luísa Carvalho, que é também tradicionalmente um curso oferecido em termos de inverno aqui no Brasil, entre os dias 17 e 28 de setembro do presente ano. Perdão. Oi, pessoal. Oi, tô aqui, tá? Só para avisar que eu tô aqui. Oi, Lara, bem-vinda, querida. Tá bom. Oi, Lara. Vamos terminar esse item 1.2 aqui. A gente deixou a discussão do Minter para o final. Algum problema, não? Por mim, não. Eu tô só tendo que resolver um probleminha das férias aqui, e aí eu vou ficar aqui fazendo, então, só participando aí das decisões mesmo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente propôs colocar no final, mas vamos terminar esse item 1.2 e a gente volta para 1.1, do 1.1.1.1. Ótimo, fica melhor ainda, que aí eu fico livre para ligar de volta para a Soraya e resolver. Tá bom. Enfim, está aí o cronograma, né, do curso em termos concentrados da professora Simone com as colegas portuguesas, né? Favoráveis permaneçam como estão. Vocês querem ver algum documento, não? Não, todo ano oferece. Favoráveis permaneçam como estão. Não, tranquilo. É uma disciplina ótima, eu fiz, inclusive. Excelente. Então, aprovado por unanimidade. Item 1.2.3, requerimento de retificação de grade horária da disciplina. Já está aqui para você. Referendamento da retificação da grade horária das disciplinas oferecidas, visando o mestrado institucional Minter. Cancelamento, oferecimento da disciplina RAD 5028, Teoria das Organizações da Cultura Brasileira, RAD 5004, Técnica de Pesquisa, e RAD 5048, Economia de Empresas e da Estratégia. Alteração do oferecimento das disciplinas. Ô, Lara, você podia falar disso aqui para a gente, né? Eu queria entender também por que a disciplina foi cancelada. Qual disciplina, gente? Não entendi. Oi? Qual disciplina? Fala de novo, igual que eu não entendi.
Ah, você não está vendo a tela? Eu tô, mas... Ó, agora eu tô. Tá pequenininho pra mim, pro celular. então, acho que houve, na verdade, uma alteração no período de oferta. E aí recredenciaram. Foi isso, a gente alterou o período porque o processo seletivo teve que ser prorrogado, lembra? E aí a gente alterou o período para oferecer na data certa. Então, deixa eu entender. Uhum. Mas e outra coisa que a gente alterou aqui também, só para explicar, foi que a gente tinha passado já isso com a bibliografia antiga, lembra, Jana? E aí foi até o Matheus que percebeu que a bibliografia estava errada, e aí a gente foi lá e mudou a bibliografia. Então teve que voltar de novo e recredenciar de novo. Sim, essas duas disciplinas, inclusive, já aconteceram, né? A didática e os modelos sistêmicos. Acho que quanto a isso, não tenho dúvidas, não. Sim, as duas já aconteceram. Mas e por que foi cancelado? Por que essas 3 foram canceladas? Eu achei que eu fosse oferecer técnicas online junto com a minha turma de técnicas. Porque elas não estavam no projeto, Jana. Algumas disciplinas que a gente, por exemplo, quer ver? Não é por isso. É porque eles não... Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão oferecer esse semestre essas disciplinas, não é? Sim. E eles não vão fazer online, eles não querem. Eles não vão se matricular, entendeu? Isso aí eu conversei com a Lara, com a Luciana, que é preciso fazer uma reunião, Lara, com os docentes cadastrados no Minter, porque há muitas dúvidas sobre como essas disciplinas vão ser ofertadas. Eu, por exemplo, eu achei que eu fosse oferecer online, e é a minha preferência, né? E tem outros professores que também não sabem se conseguem fazer de forma concentrada. Então, acho que seria importante a coordenação fazer uma reunião com esses professores para esclarecer e para dar as opções. Eu acho que é importante nessa reunião o Rafael estar. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente fez o projeto, o que aconteceu? O projeto não era nada online, era tudo presencial, entendeu? Sim. E aí, eles têm essa dificuldade de aceitar isso agora. Então, eles falam assim, ok, se for por causa da pandemia, a gente entende. Mas se não for por causa da pandemia, a gente quer que seja presencial, porque afinal das contas era assim que o projeto era. Mas veja só, eles fizeram agora as disciplinas com vocês em julho. E agora eles vão ficar sem nada o semestre inteiro? Então. Não faz sentido, é melhor que eles façam online. Mas eu tô achando engraçado o cancelamento dessas disciplinas. Porque, na verdade, não é que a gente cancelou elas. A gente só tinha que oferecer para eles se matricularem agora, para julho. E aí a gente colocou as duas. Não acho que ela tem que ser necessário o cancelamento delas. Eles podem voltar. Então elas podem voltar. Olha, e outra, agora que eu estou vendo isso, eu estou meio em pânico, porque a disciplina Teoria das Organizações e Cultura Brasileira, eu dou essa disciplina esse semestre. Exatamente. Eu também dou técnica. Não, tá errado isso aí, gente. Isso aí é o seguinte, nós tiramos, porque no ato da matrícula, para o Minter. É dentro do Minter? É dentro do Minter. No ato da matrícula, quando os alunos estavam se matriculando, estava aquele desespero, porque foi tudo corrido. Os alunos estavam se matriculando e essas disciplinas estavam como se tivessem sido oferecidas. E eles tinham que fazer a matrícula correndo daquelas outras duas, então a gente tirou no oferecimento, só para eles fazerem agora, entendeu? Mas elas não são ser tiradas nem nada, nem canceladas. Inclusive, se os alunos do Minter quiserem fazer, eu acho que eles têm que ficar à vontade para fazer, entendeu? O trimestre começa dia 17 de setembro. Então, daria tempo de voltar, né? Sim, daria tempo. Porque, assim, o que eu tenho em mente é que, na verdade, a pandemia bagunçou muito os calendários na cabeça da gente. Sim.
Se eu me lembro, eu tenho uma disciplina que acho que chama Evolução do Pensamento Administrativo, uma coisa assim, Lara, me confirma. Que seria dado em termo concentrado no final do ano, início do ano, que seria presencial na Banditec, como aconteceu a disciplina da Luciana, é isso? Isso, exatamente. Uma semana lá em São Paulo, acho que era dezembro ou janeiro, se olhar no cronograma, mas acho que é janeiro a sua. E aí essa disciplina é essa das tendências dos pensamentos. Só que o que a gente comentou e o que eu falei, o Rafael falou para mim que lá do lado da Banditec, eles querem muito que as disciplinas sejam oferecidas no modelo que o projeto foi criado, parari, parará, parará. Eu nem estou discutindo isso ainda, porque, assim, por enquanto, as nossas disciplinas do PPGAL vão ser online. Se eles quiserem fazer, as disciplinas estão lá para eles se matricularem, entendeu? Então, eu acho que tem que deixar desse jeito por enquanto. Vocês vão oferecer normal e eles se matriculam. Porque se eles se matriculassem, eles tentavam pegar os créditos antes, né? Sim, o prazo deles... Então, Lara, o prazo deles está correndo do mesmo jeito. Eles vão ficar sem fazer disciplina o resto do ano, esperando alguém oferecer lá. Eu não vou para São Paulo oferecer esse ano, talvez ano que vem. Então, mas o que eu tinha entendido basicamente é que os professores da Banditec são particularmente empenhados, né? Não só do ponto de vista da atividade docente, mas também, inclusive, combinando com a atividade profissional. Sim. Então, essa ideia de fazer um curso concentrado no período em que os alunos da faculdade lá estão de férias facilitaria do ponto de vista logístico para todos eles lá. Quando montou o projeto foi bem isso, entendeu? Foi bem essa ideia, né? Então, foi essa ideia. Lá atrás, que não tinha pandemia nem nada, era assim, eles têm uma carga de aula muito grande. Eu lembro que na hora que a gente estava montando o projeto, até eles mostraram pra gente, eles dão muita aula. Então era meio complicado, porque, tipo, eles entram de manhã, entram de tarde, entram de noite nas aulas, entendeu? Aí foi que deu essa ideia de... E pra gente era melhor que fosse concentrado. Pra gente, a gente não queria sair pra São Paulo. Lara, só para encaminhar uma sugestão, a gente não tinha pandemia no quadro, né, quando a gente definiu aí a moldura, né, do curso. Não tinha. Mas o que a gente está imaginando é o seguinte, existe um pacote mínimo e básico que eles têm que cumprir disciplinas, que inclui essas daí. Se eles quiserem fazer a mais, não tem problema, é isso? Não tem problema, eles podem fazer 5 professores do grupo lá de 18 conseguir separar uma tarde de terça-feira ou de quarta-feira toda semana, ele pode se inscrever na disciplina? Pode. E fazer créditos complementares? Peraí, mas só podem ministrar professores credenciados no Minter ou qualquer professor, então? Não, aí nos outros professores, eles seriam alunos como se fossem alunos, eu entendo que é como se fosse aluno especial. O que eu sempre entendi, porque o Matheus sempre falava uma coisa toda hora para mim, tem que seguir o projeto. Exato. Se no projeto que tem que fazer a disciplina do João, eles têm que fazer. Sim, eles têm que fazer. Aquela disciplina do João, eles vão ter que fazer. A minha vão ter que fazer. Entendeu? Então, por que já não faz agora? Já tinha que fazer agora que vai ser oferecida. Então, porque senão vai oferecer só no ano que vem. O problema, Jana, é se alguns professores não tiverem condição de fazer a disciplina nos 9 encontros, uma tarde por semana. Então, a Luciana, semana passada, conseguiu fazer todos em uma semana só, Lara? Ou ficou alguma coisa? Acho que 2 semanas. Uma semana só. A Lara deu em 2, mas a Luciana deu em uma. A Luciana deu em uma. Foi super legal. Pesado, mas dá. Dá para fazer, né? Mas, sabe o que eu acho? Acho que a ideia de vocês é a melhor. Eu vou mandar uma mensagem para o Rafael, perguntando... eu vou mandar uma mensagem para todos nós, todos os professores do Minter, com cópia para o Rafael, falando que eu gostaria de fazer uma reunião entre nós, para definir o oferecimento das disciplinas. Eu faço até um doodle, se for mais fácil. Aí a gente senta com o Rafael, entendeu? Porque... eu fico também, eu já falei isso pro João várias vezes, é muito difícil para mim, porque chega lá, eles são a instituição parceira e estão pagando, né? Então, entre aspas, eles também ficam assim, mas não é isso que a gente combinou, entendeu?
Aí eu fico nesse fogo cruzado. É melhor que o Rafael tá junto na reunião e a gente discute tudo junto e define junto. Sim. O que vocês acham? Isso, Lara, porque aí os professores têm que saber. Eu tenho que saber, então, qual é o período que eu vou ter que dar aula. Não, mas você tá lá, viu, Jana? Você Sim, tá, o cronograma tá lá. É que se você não puder naquele período, a gente tem que trocar. Mas qual que é o meu cronograma? Tá vendo? Então, eu não sei. É quando que é? Eu acho que você tá em dezembro. Eu não tenho certeza, eu não tô com ele aqui agora. Mas ele tá lá no projeto do Minter. Sua disciplina tá lá já. Agora, eu concordo com você que tem que estimular eles a fazer online agora, porque para eles era prático também, entendeu? Claro. Pra gente é prático, É pra uma eles manhã. é prático. Tá. Uma manhã. Então, quer dizer, olha, eles fizeram com vocês a semana inteira, de manhã e de tarde. Isso aí é muito mais desgastante do que uma manhã. Então, mas agora eles estão de férias lá, esse que é a história, Jana, entendeu? Eles fizeram nas férias. Estão dando aula. Mas, ó, João e Lara, o prazo deles está correndo. Não, então, eu concordo, Jana. Em dezembro, eles vão conseguir fazer 1 ou 2 disciplinas, não vão fazer mais do que isso. Não, eu concordo 100% com você. Por mim, eles faziam um monte agora, já iam matando. Foi só essa conversa de tipo assim, a verdade é que tudo no final das contas, a gente tem um CEO super cabeça dura, que é o Alessandro, que ele não gosta de nada online, tudo tem que ser presencial, entendeu? E aí o Rafael fica nessa onda de que, mas o combinado era isso. Então eu acho que a gente fazer uma reunião todo mundo junto, sai também só da minha fala de toda hora, sabe? E vocês vão estar junto e a gente discute junto. Então eu vou mandar esse e-mail e a gente faz essa reunião essa semana que vem, pode ser? Pode. Você tem alguma restrição, Jana, João, de horário na semana que vem? Bom, eu vou pôr um doodle lá e aí todo põe o mundo... doodle. Agora que tem aula de criança todo dia, minha vida mudou. Gente, de todo modo, deixa eu falar uma coisa. Esse tipo de parceria é desse jeito mesmo. Uma negociação sem fim, João, é cansativo. Lara. Eu estou falando isso por causa da minha experiência na CRINT, né? Você sempre faz um convênio com uma outra universidade, no caso estrangeira até piora um pouco, né? Mas é o que a gente está fazendo aqui, né? Então é isso, tem uma acomodação institucional aí que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Eu me sinto mal, sabe por quê? Parece que eu que não estou sabendo fazer as coisas, mas é que eu levo daqui e eu levo lá. Aí eu chego lá, aí eles são super firmes comigo no projeto e mudam todas as coisas, sabe? Então, mas a gente também tem que ser firme, Lara. Firme por firme, não há diferença de hierarquia entre parceiros. Exatamente. Mas se a gente conseguir organizar um esforço de negociação onde todo mundo sai ganhando. Veja, eu entendo a dificuldade deles de conseguirem seguir disciplina durante o semestre. Pode ser que todos não consigam. Mas se alguns quiserem e toparem, não tem problema, eles vão ter créditos a mais. Agora, o que não dá é para a gente não cumprir aquela ideia de dar cursos concentrados no período de férias deles. Né? Mas aí, João e Lara... Mas aí tem uma restrição. Como é que a gente consegue oferecer mais de 2? Não vai ter como oferecer mais de 2 disciplinas nas férias. Um docente como a Lara, que deu em 2 semanas, já mata metade do mês de dezembro. Mas parece que está mesmo... Essa é a programação? Dezembro, a do João e da Cláudia é janeiro. Eu acho que é assim, preciso olhar. A sua é dezembro, a do João e da Cláudia é janeiro e a da Silvia é julho. Mas a minha... Pera, mas a minha é 1 semana ou são 2? 1 semana. Você precisava compartilhar. 1 semana dá. Eu vou compartilhar o projeto com vocês. Tá. Na verdade, eu acho até que vocês têm esse projeto. Mas eu vou compartilhar esse projeto, o cronograma, vou mandar um e-mail para o Rafael e a gente faz uma reunião. Porque o que está pegando agora é o seguinte, eles ficaram super satisfeitos com as disciplinas, eles estão super adorando. O que está pegando é essa questão do online, entendeu? Que eles alegam que eles querem presencial, né? E eu já tive essa reunião com o Rafael, só que o Alessandro estava de férias em Cancún, e aí eu falei, Rafael, então eu espero o Alessandro voltar, porque ele também, né, tem que tudo falar com o Alessandro, eu tenho que tudo falar com vocês, ele tem que tudo falar com o Alessandro. E aí eu posso conversar com o Alessandro para falar para ele isso, olha, vamos fazer online, os alunos vão terminar antes, inclusive, né? Não faz muito sentido. Então, agora ele voltando, ele chegou ontem de viagem. Lara, era ontem.
Oi? Qual é a sua sugestão de agenda para a reunião? Para a semana que vem? Ô, João, eu tô bem tranquila na semana que vem. Eu acho que eu não tenho nada, assim. Eu acho que eu tenho uma reunião às 2 da tarde na segunda. Eu só E posso depois de acho que eu manhã. tenho uma reunião às 10 da manhã na sexta. Porque agora as aulas acabaram, né? Então, tá Mas mais semana que vem a gente tem arguição de doutorado e CRAD. E aí eu tenho qualquer horário de manhã, em qualquer dia. Então, vamos fazer pode de manhã. ser De manhã. Terça, pode ser? Pode ser terça de manhã? Qualquer dia, qualquer horário de manhã. Terça-feira às 10? Terça às 10 é Não muito tarde, porque a hora que der 10 para meio-dia tem que sair, né? Não, 10 horas, acho que não vamos gastar 2 horas. Ah, né, não. Ixi, eles não ficam... Isso aí não é... Essa reunião com ele aí não vai ser reunião de conselho nosso, não. Congregação, né, João? 7 da noite. Os caras não têm paciência nenhuma de conversar. Eu que Então, sou um pouquinho prolixa, eles já me cortam. Então, eles podiam fazer um treinamento aqui. Terça às 10, então? Reunião de congregação de pauta única que dura 5 horas. Né? E quase não resolve. E no fim não tira de resolve. pauta, né? E aí, no final, marca a próxima, para terminar. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem ainda mais alguma coisa do Minter, não? Acho que lá em cima. Não vai, desce. Sobe. O item 1 que foi para o lado também tem a ver com essas disciplinas, né? Isso. Então, mas aí agora, de todo jeito, olhar isso e conversar primeiro, antes de tomar qualquer decisão disso, né? Tira de pauta. Ah, não, mas isso aí já foi. Ó, isso aí já foi, na verdade. São as disciplinas que vocês cursaram. Né? Vocês já deram a disciplina, então... Então, lá exclui e aqui inclui. Isso. Olha a teoria das organizações de cultura brasileira. Muito louco. Muito doido. Ai, gente. Mas o modelo sistêmico já foi ministrado, né? Então, mas foi 2 amêndoas. Foi incluída essa e tirada lá embaixo? Essa é confusão. Então, o que a gente faz? Isso está colocando como excluído. Isso aí não era para ter sido... A gente não pediu para excluir essas Não, então, olha, eu acho que eu entendi. Aqui no 1.1.1, estão colocando as disciplinas que não estavam no projeto original, porque era outro nome, era modelo sistêmico, não sei do que, e não era essa disciplina do João, era uma outra. E aí, lá embaixo, é só o horário, João. Que ia ser ministrado agora e não foi, e não vai agora ser. É grade horária mesmo. Agora é só o horário. Ah, entendi. A gente pode voltar a colocar, até a de referêndum, se a gente resolver semana que vem, aí volta para o horário. Ah, beleza. Tá bom. Quer dizer, essa disciplina que eu vou começar a dar agora no final de setembro, ela pode estar aberta para a matrícula dos alunos da Banditec, para os que quiserem. Sim, a minha também, de técnica. E aí, o ideal, eu acho até que eu já vou ligar hoje, agora, daqui a pouco, para o Rafael, para já conversar com ele, marcar a reunião, ver as disponibilidades dele, e já mandar um e-mail para os alunos verem as disciplinas que estão disponíveis, dos docentes que eles já sabem, né? E aí ver se eles querem se matricular. Pode ser. Então tá bom. Tá bom. Eu acho que talvez tenha alguma questão do ponto de vista do razonete contábil. Eu vou abrir a câmera só para vocês verem onde eu estou, porque vocês acham que eu venho no hospital todo dia, né? Mas eu estou no hospital. Porque o meu gatinho aqui, ó, vai ter que passar pelo médico. Aí eu falei assim, gente, se eu falar para eles que eu tô indo no hospital de novo, será que eles vão acreditar em mim que eu vou no hospital toda semana? A gente aqui, nós somos pessoas de bom coração, a gente acredita em tudo que você fala. Gente, eu tô trazendo o Henrique no médico, né, Henrique? Sim. E aí, por isso... E a Soraya, eu ia entrar na reunião, explicar isso para vocês, pedir para passar o Minter antes, mas aí deu um problema nas minhas férias e a Soraya começou a ligar no meu celular desesperada, que o André precisava falar comigo, eu já até tremi nas bases. Mas tá tudo certo. Escuta, mas mó solão, hein? Parece que você tá em Ribeirão Preto, aí. Que aqui é verão, né, ó, blusinha de curtinha, ó, o Henrique tá de short, ó. Aqui é inverno, ó, blusinha curtinha. Tá bom. Ó, então, se vocês não se importarem, eu não tem problema, posso continuar aqui com vocês, porque eu posso pôr o fone, até ele ser atendido, eu fico ouvindo. Mas...
Senão... Tá Acho que tranquilo, acabou Lara. até. Tá tranquilo, era só esses pontos mesmo que a gente estava em dúvida. Então, assim, Tá bom, o item 1.1 está ok, a disciplina de teoria das organizações e a outra lá vão ser oferecidas para quem quiser. E aquele item lá embaixo, a gente retira de pauta para decidir depois na reunião semana que vem, é isso? Isso, combinado. Tá. Esse vai retirar de pauta? Na verdade, esse é só um referendo, não é? Já foi, já passou. Sim, tá bom, tá bom. A gente pode voltar isso para o horário se precisar, mas já saiu do horário. Entendi. Deles, do Minter. Do nosso não, João, sim. Do nosso está aqui. Entendi. Então tá bom. Então aprovados os dois, né? Item ponto. Thank you, bye bye. 1.1. Ó, então eu fico só de falar com o Rafael e definir isso, né, da reunião, é isso? Isso. Terça às 10, né? Não, e mandar as informações certinhas do calendário pra gente. Isso. Tá, combinado. Então tá. Beijo. Eu já faço isso hoje, tá? Obrigada, Beijo. beijo. Tchau. Bom, então, ficou meio confuso essa reunião, mas enfim. Vamos votar o item 1.1.1. Que é a alteração do projeto. As disciplinas saem, né, do calendário dos sistemas concentrados, certo? Não, João, esse é para incluir disciplinas diferentes do projeto inicial. Esse a gente está alterando o projeto do Nossa, é verdade, desculpa. Esse é só alterar, incluir... Inclusão das disciplinas. Aí depois elas vão Inclusão das disciplinas. Uhum. Perfeito. Inclusão das disciplinas, modelo sistêmico, que aliás já aconteceu, não é isso? Já. E da teoria das organizações de cultura brasileira, que sejam criadas. Eu acho que esses sejam criados não precisava Então, sair. É só a inclusão das disciplinas, só isso. Bom, membros do colegiado favorável, permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovado a inclusão das duas disciplinas no projeto. E aí, o item lá embaixo, 1.3, Esse foi referendado 1.2.3 é sobre o referendo da retificação do calendário, não é isso? Isso. Do calendário de oferecimento. Não sei se... É isso, né? Olha, realmente bem confuso. É isso, João, não está certo. Ó, a É gente isso incluiu mesmo, né? disciplinas que não estavam no projeto e agora só fez os ajustes dos horários. Do ponto de vista de calendário. Que as disciplinas Isso, estão porque do jeito que tinham feito, as disciplinas, a minha e a sua, iam ser oferecidas para o Minter online e eles não aceitaram. Então, Entendi. elas saem agora do horário, mas eles podem cursar como alunos. Mas elas deixam de ser disciplinas do núcleo do né? Minter, pois é. E assim, aí depois a gente pode até ir lá oferecer e o aluno que já tiver feito não vai precisar refazer, né? Entendi. Então, os favoráveis permanecem como estão, referendando a decisão do coordenador do programa, permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Muito bem, superamos o item 1.2. 1.3. Orientadores. Professor Jorge, parecer favorável por professora Simone, porém com algumas observações. Pode subir um pouquinho, Lu, por gentileza? Diz a professora Simone, no seu parecer, no item 1, indicar objetivamente suas qualificações para atuar ou continuar atuando junto ao programa, indicar também os endereços eletrônicos do seu currículo lá atualizado, que está comprometido também, né? Do seu cadastro Research ID e Org ID. No caso do candidato brasileiro ainda
desculpa, no caso de candidato estrangeiro, ainda sem currículo Lattes, anexar currículo vitae atualizado. Eu não sei se o Jorge sanou isso, mas, de qualquer maneira, estamos aqui para fazer um julgamento de mérito, né? Eu tenho uma consideração a fazer, né? O professor Jorge, assim como também o professor André Costa, em momento anterior, não muito distante dessa reunião, também tinha aí, vou dizer assim, atendia de maneira muito fronteiriça, né, as exigências de recredenciamento, e em função, né, de ocupar cargo de gestão bastante empenhado, como é o caso da direção de unidade, eu diria que o professor Jorge também não está muito distante, né, dessa circunstância. Então, assim, todo o estoque pregresso, né, de dedicação do professor ao programa, e, obviamente, as contingências que envolvem a sua gestão já em segundo mandato, né, de chefia do departamento, eu acho que o credenciam, né, para continuar no programa. Eu pergunto para os demais membros se tem alguma restrição em relação às minhas observações e ao parecer da professora Simone. Né? Eu tenho umas observações, João. Eu acho que aqui foi um excesso de zelo, acho que foi um preciosismo da parecerista, porque não acho que é o mesmo caso de outros docentes. O Jorge atende plenamente todos os quesitos. O que a Simone observou aqui é que ele não escreveu sobre quais são as suas qualificações para permanecer na pós. É um texto subjetivo, mas isso enfim, poderia ser inferido por ela, né? E a outra observação dela é sobre a ausência do número do projeto financiado do Universal, mas ele não deixa de ter o projeto. Eu faço parte do projeto também. Sim. Então, o projeto existe. Foram observações de ordem formal, né? Formal, não desqualifica, né, o mérito. Então, sim, eu sou pela aprovação. Ok, eu também. Eu perguntaria ao Ademar, pergunto a todos os membros do colegiado se são favoráveis ao recredenciamento do professor Jorge, conforme solicitado. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Item 1.4, prorrogação de prazo de Covid. São Marina Colandi Dantas, orientada pela professora Cláudia, depósito prorrogado por pedido, né, por 720 dias. E vocês querem votar separado ou posso botar em bloco isso aqui? Pode ser em bloco. João Eustáquio, orientado pela professora Adriana, também pediu prorrogação, no caso do doutorando, 440 dias. Os alunos, em geral, estão pedindo os prazos máximos, né? Mas a ideia é que façam esforço para concluir antes. Mas, como não vai ter possibilidade de fazer um novo pedido, estão acabando utilizando os prazos máximos. Né? No caso, acho que da Marina, se eu não me engano, também é mais uma gravidez na nossa carteira aí de projetos duplos. Né? Então, depois ela pode pedir mais 6 meses. Vamos lá. Quando nascer. Então, favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovados itens 1.41 e 1.42, por unanimidade. Item 1.5, sugestão de comissão examinadora, qualificação do aluno Gabriel Teixeira, orientado pelo professor Marcos. A gente pode dar uma olhada, Lu, Olha, eu aí, eu vou me abster. Então, membros titulares do exame de qualificação. Professor João Luiz Passador e professora
Adriana Caldana. Vamos, professores da casa. Sendo qualificação, tudo bem, né? Tudo bem. E é mestrado também, não tem problema. Mas o problema é que depois vai ter que substituir alguém. Sim. Um de vocês dois não vai para a defesa, João. Não acho uma boa ideia isso. Mas é a critério, né, do... Tá bom, vamos lá. Então, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado a unanimidade. Que a ideia é repetir a banca, né, depois, e aí Eu também não gosto, não. A banca da qualificação tem como cobrar, né? Bom, processo seletivo de doutorado para ingresso no terceiro trimestre seletivo, apreciação das notas e pareceres atribuídos pelos pareceristas. Dá para projetar? Luciana, se você estiver falando com a gente não está escutando. Desculpa. Fechou aqui. Eu não enxergo. Eu vou projetar. Eu vou ter que abrir aquilo, porque eu não enxergo isso. Eu vou aumentar. Dá para aumentar. Então, é só uma questão aqui, olha, a gente está projetando, está pondo o nome dos pareceristas, isso é transmitido, é gravado. Pode fazer isso? Esse é o problema das transmissões, né? Acho melhor não. Não sei se é boa pergunta. Porque a gente expõe o parecerista, a gente expõe as notas. Né? Sim. Mas eu estou com ele aqui aberto, vamos ver. Ou nesse momento a gente para de transmitir, para de gravar, não sei. Pessoal, vocês são os 3 alunos que entraram no doutorado agora, não entraram. São os 3 alunos que se inscreveram para o processo seletivo. A gente tem uma primeira etapa, que é a apreciação de currículo e projeto. Nós vamos passar agora as notas que eles receberam. Isso, que fazem parte, portanto, do dossiê do protocolo de avaliação para ingresso, né, que tem como última etapa a entrevista. Então... 3 candidatos para quantas vagas, vocês sabem? Mas muitas outras vagas. Eu acho que tem algum equívoco aqui nas notas também, né? Por isso que eu pedi para tirar. Essa nota final acho que não está calculada corretamente. Não, a nota final está na planilha sem a nota das entrevistas, né, Lara? Janaína. É que para passar para as entrevistas, eles têm que passar por um corte, né? É nota 7. Bom, só se eu estou me confundindo. Não tinha que ter uma média entre a nota do currículo e a nota do projeto? Não, No processo seletivo que eu participei, era igual o professor Janaína está falando, né? Você somava mudou, né? Agora mudou. Currículo e o projeto e tinha que dar, a soma das duas tinha que dar, no meu caso era 8, aí parece que passou para essa. Não, me perdoem, está aqui sim, é que eu não olhei essa coluna, é o MT, se vocês olharem lá, é a nota total. Então, é uma nota total antes da arguição, aí depois a nota final vai considerar. Eu só queria ter certeza que os 3 tinham passado, os 3 passaram. Aqui. É porque aí aparece a nota de cada um. Os três seguem para a última etapa, que é a arguição semana que vem, né? Isso. Então tá bom. Em apreciação, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pessoal, deixa eu fazer só uma perguntinha. Faz, Ademar. Tá sempre ocorrendo isso de ter, às vezes, 10 vagas, 15 vagas, e a gente está tendo 3, 4 inscritos só, de 10 vagas estão entrando 2. Isso é ruim para o programa? Isso influencia de alguma forma negativamente? Já tem um tempo que a gente está discutindo isso, conversando entre nós, alunos, né?
A gente sabe que a atratividade da carreira não é mais igual antigamente, porque a gente está tendo esse cenário de menos concursos, né, as universidades privadas também colocando muita coisa em EAD, então não é tão atrativo assim como antigamente. Esse possivelmente deve ser um dos motivos, né, mas eu queria saber mesmo em relação ao programa, ele fica prejudicado com essa quantidade inferior de entrantes? Não sei. O fato é que a gente ter um sistema de ingresso contínuo, a ideia de ser 3 processos ao longo do ano, talvez disperse um pouco. Nós fizemos todos os esforços possíveis, né, para divulgação, até houve um último follow-up aí junto com a comissão com o povo da comunicação da unidade, né, para a gente ampliar a divulgação do programa. Eu acho que, na verdade, é uma síndrome, é um monte de coisas juntas, né? Essa ideia de diminuição da atratividade na carreira é uma, talvez alguma época a gente tinha a questão das bolsas, que a gente corrigiu. Sei lá. Talvez valesse a pena fazer alguma avaliação benchmarking, né? Assim, como é que estão os outros programas? Como é que está a FES São Paulo? Como é que... Talvez, né? Mas eu acho que a gente não tem muito mais o que fazer, né? Quer dizer, o programa tem uma relativa longevidade, também tem uma nota atraente, eu acho, de avaliação da CAPES. Também tem vantagens, né, de ser um programa oferecido fora do circuito dos grandes centros urbanos, das capitais em particular. A gente sempre produz bastante. A gente, quando fazem lá as estatísticas sobre artigos na ANPAD, por exemplo, a gente aparece com frequência lá nos rankings de alunos ou de trabalhos submetidos por unidade. É isso aí, Ademar. Eu acho que eu acho que a pandemia também criou aí algumas dificuldades. Pode ter atrapalhado a quantidade de alunos por orientador, talvez se fosse maior, teriam mais trabalhos. Eu realmente não sei qual é o... Mas às vezes também as outras universidades estão passando pelo mesmo problema, né? Igual você está falando, né, professor João? Eu não sei. Por exemplo, eu converso com o povo aqui, os pares aqui do lado, né? O povo da contabilidade tem dificuldade semelhante também. Tanto que eles abrem muita vaga para aluno especial, para formar turma, por exemplo. Porque senão não vai. Cada um com um pouco com os seus ossos, né, e dificuldades, mas todo mundo está com uma certa dificuldade. Né? E agora, esse diagnóstico também não consegue... o diagnóstico meio impreciso não consegue orientar a gente para definir um quadro de saída, né? De soluções, né, de estratégias. Não sei se a Janaína concorda comigo ou tem outra visão. Mas eu vou completar com algumas coisas, João. Eu acho que o Brasil está enfrentando uma crise política e econômica há muitos anos. Eu acho que isso afeta muito a decisão da pessoa largar o que está fazendo para seguir um sonho de docência, que não são todos que podem se dar esse luxo mais. A pandemia reforçou ainda mais essa situação de que eu não posso deixar de trabalhar e fazer um doutorado sem certeza de bolsa, ou com uma bolsa que é 1/5 do que eu recebo. Eu acho que tem o agravante da situação econômica, mas eu acho que no nosso caso tem algumas outras questões que nós já tentamos resolver, né? Eu acho que o ingresso que solicitava os testes de inglês, os testes muito caros, os testes complicados, isso a gente resolveu ao passar a aceitar a pontuação da ANPAD. Então, a questão da divulgação, começamos a divulgar isso mais em redes, em outros caminhos. Então, acho que, de certa forma, estamos nos mexendo, sim, para amenizar. Baixar uma régua, né, das notas de corte. A gente se mexeu, né? Mas também a gente tem que se preocupar com o padrão de qualidade, né, Ademar?
Não é alguém manifestar a vontade de ingressar no programa e ele já a vaga garantida também. Isso não é possível, sabe? Se vê, né? Os nossos docentes estão quase todos lotados de orientação. Então, não é um problema, né? Porque não tem vaga mesmo. Vem 3 porque talvez tenham só 4, 5 vagas, né? E são 3 ingressos por ano. E agora também, com o Minter, né, a gente aumentou o número de orientações. É difícil saber. Mas a princípio, eu acho que a gente não está. A gente tá surfando na onda, né? Tá tudo certo. Fizemos a revisão do regulamento. Na verdade, a gente trabalhou bastante, modéstia à parte. Muita mudança nessa gestão. Era mais no sentido de curiosidade mesmo, professores. Então, eu concordo difícil, totalmente. É difícil, Ademar, fazer esse diagnóstico com a própria mudança da bolsa, né, para ser vitalícia. Já torna mais atrativo, né, professor? Já era isso, uma estratégia para segurar o aluno. Então, mas as coisas estão acontecendo. Por exemplo, nesse ano agora, curiosamente, a gente teve a exoneração de 2 professores do Departamento de Administração, que significa que carreira universitária, talvez não, na Universidade de São Paulo, talvez não tenha mais a mesma... Eu posso até dar nome aos bois, né? Essa é uma informação pública, que é o professor Luciano Tomé e o professor Roberto Fava, né? E essa semana também, surpreendentemente, eu vi ali o pedido de exoneração, pedido para se desligando da USP, do André, da tesouraria, né? Inclusive, que foi aluno... do Salgado, André Salgado. O aluno ele foi aluno da contabilidade aqui da unidade, né? Provavelmente deve ter alternativas profissionais, né, mais interessantes. Ele tem um negócio. A gente sabe que ele tem. Né? Então, ele fez uma escolha. Né? Então, de fato, nesses últimos tempos, com essa perspectiva neoliberal, diria, até adjetivos talvez mais precisos, por exemplo, tem bombardeado muito, na verdade, as carreiras no setor público. E a nossa é essencialmente uma carreira de setor público. Nós somos professor de universidade pública. Não temos reajustes, não temos reajuste. A gente não tem nem nem o acompanhamento da inflação. Compensação da inflação nos últimos 5 anos. É arroxo total. Nem a reposição. A gente não tem aumentos reais há 5 anos. Né? Então, assim, talvez alguém que vai entrar agora... Por exemplo, eu não tenho jeito, eu tenho 59 anos, eu daqui a pouco estou me aposentando. Eu não mudaria, mas não tem mais... Mas alguém que vai pensar em começar uma carreira universitária vai olhar também há leques de oportunidades aí, distintos, né? Onde talvez o ranqueamento da universidade pública ou de atividade no setor público tenha perdido, de fato, algum brilho aí, né? Enfim. Mas essa é uma conversa para termos, talvez em outros fóruns, né? Podia até propor aí um seminário sobre isso. Um happy hour. Né, João? Chega de online, chega. Eu já estou vacinada nas 2 doses. Amanhã acaba o período da quarentena. Acabou. Eu me vacinei ontem. A segunda vez? Segunda dose de Oxford. Já estou querendo me aglomerar. Vai, João. Muito bem. Tá, vamos lá. Vamos lá. A aprovação da ata da 34ª reunião ordinária da comissão. Tenho certeza que todos leram em detalhes. Alguma correção a ser feita? Caso contrário, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Comunicados da coordenação. Acho que não acabei fazendo os comunicados nessa nossa conversa aí. Talvez a única coisa é que finalmente estamos concluindo aí a segunda aba, né, do processo de avaliação
da CAPES, que inventou um sistema novo aí que você tem que basicamente repetir o que você faz no primeiro certame de envio de informações via Sucupira, né? Mas amanhã é o prazo e estamos fazendo aí os últimos retoques de lixa de unha e de verniz para mandarmos para, finalmente, encerrar esse longo processo, né, de preenchimento dos formulários, né, do coleta. É basicamente isso. Passo a palavra aos membros. Janaína, Ademar. Ademar já fez uma manifestação importante aqui. Bom, se não há mais nenhum interesse em se manifestar, eu dou por encerrada a nossa reunião, agradecendo mais uma vez a presença e a gentileza de todos. Apesar de bastante longa a pauta, foi uma reunião relativamente curta e executiva, pelo que eu agradeço a todos. Luciana, em particular. Imagina. Tá certo? Tá tudo certo. Aqui nesse colegiado só rolam gentilezas. Pelo menos. E empenho e eficiência. Tá bom? Meus queridos, ótimo. foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau. O Ademar talvez não, porque talvez